durante essa noite aí, que nós passamos ali na UTI daquele hospital, e o Senhor ministrava algumas coisas no nosso coração sobre simplicidade do reino de Deus. Amém? Então, uma das coisas que nós aprendemos sobre o reino de Deus é que o reino de Deus ele não vem com aparência visível. Então, tudo que está trabalhando na aparência não é o reino de Deus, é o reino dos homens. Amém? E quando nós trabalhamos para o reino dos homens, a dificuldade é que se nós fizermos algo, nós vamos ter que continuar fazendo algo para manter aquela aparência. Amém? E tudo que é feito por nós tem que continuar sendo feito, porque se você não continuar fazendo, vai acabar. Agora, quando é feito por Deus, nós não fazemos nada. Nós só fazemos igual o Senhor Jesus fez, igual estava a tempestade no meio do mar. A única coisa que Cristo fez, Ele fez o quê? Foi dormir. Amém? Então deixa eu falar para você, vai dormir. Se você serve ao Senhor, vai dormir, você precisa dormir. Sabe o que eu notei um pouquinho? Que eu precisava dormir. Porque eu dormi bastante naquele hospital, eu precisava dormir. Dormir me curou. Então assim, vai dormir, querido. Vai dormir. A tempestade estava destruindo o barco. Os discípulos estavam desesperados. E Jesus estava lá, ó, no terceiro sono dele. Estava até sonhando com o céu. Com as obras do céu. Sonhando com o Pai. Então o que nós precisamos é descansar no Senhor. Amém? Em Lucas 17, e no capítulo 17, versículo 20, depois nós vamos voltar lá para o 5, diz assim: eu quero queimar um pouquinho aqui hoje, eu quero liberar algumas coisas que estão no meu espírito, tá bom? Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. E algumas versões diz assim, dentro de vós. Depois declarou aos discípulos: chegará o tempo que desejais ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está, e ele não, ou lá está ele, não vades, tampouco sigas, porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamentos, até o dia que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e a beber, a comprar e vender, plantar e construir, todo dia. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Porquanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje não desça para recolher os bens que estiverem dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve retornar por motivo algum. Lembrai-vos da esposa de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, na realidade, a manterá. Eu vos asseguro que naquele dia, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será levada e outra deixada. Duas mulheres estarão no campo, uma será tirada e a outra será deixada. Dois trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Diante disso, lhes indagaram: onde se lhe dará tudo isso, Senhor? Advertiu-lhes o Senhor: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Você vê que interessante essa palavra, né?
Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quer perder a sua vida, na realidade, manterá. Amém? Então, deixa eu só explicar um pouco aqui. Certa vez, o Senhor Jesus foi interrogado pelos fariseus, que a procura dos fariseus pelo reino de Deus, ou dos judeus pelo reino, era incessante. Tanto é que os fariseus esperavam Jesus como um grande rei. Esperavam Jesus para vir para detonar, para vir para governar sobre todo o povo judeu e ser um rei que transformasse a terra. Ou seja, qual era a transformação? Que trouxesse, além de riqueza, trouxesse libertação do império, porque naquela época que Jesus via, os judeus ele vivia sob o império romano, quem governava era o império romano. E a ideia dos judeus é, vai vir um rei que vai governar sobre a gente e ele vai romper com Roma. Aí veio um rei, que veio de ser nascido num berço de ouro, ele nasceu numa manjedoura, né? Dizem aí da manjedoura. Que veio de ser nascido num palácio, ele teve uma estrebaria, como a sua primeira noite de abrigo. Que em vez de vir montado numa carruagem, ele entrou numa cidade num jumento. Que em vez de carregar sobre a sua vida ouros, vestes de rei, ele carregava roupas de nazireu. Que em vez de ele procurar a multidão, na verdade é a multidão que procurava ele. Veio um rei que, quando ele achava que ele estava muito famoso, a primeira coisa que ele fazia, ele corria para o deserto e ia orar, ia ficar com o pai escondido, porque tinha muita gente perturbando ele. À medida que a fama de Jesus percorria, à medida que a fama de Yeshua percorria pela cidade, que as pessoas começavam a aglomerar, ele sumia. A palavra fala, se você ler, você vai ver. Ele ia para o deserto, ia orar, ia para o monte orar, porque ele não queria estar em evidência. Por que o Senhor Jesus, Yeshua, o nosso Messias, não queria estar em evidência? Porque o reino de Deus, ele já deixou bem claro, não vem com aparência. Não vem com aparência visível. Então não acredite se disser está ali ou está acolá. Porque a única coisa que Jesus veio fazer, ele veio manifestar o reino de Deus, ele veio estar para nós estabelecermos. O que ele veio fazer? Ele veio fazer a vontade do Pai. Então não era a vontade própria dele, ele não veio por interesse pessoal, ele não veio para estabelecer o interesse dele. A única coisa que Jesus fez, ele veio fazer a vontade do Pai. Então, um evangelho de confronto não nos leva a ter uma vida que faça a nossa vontade, querido. O evangelho de confronto, ele leva, na verdade, a confrontarmos a nossa vida. O que nós estamos querendo do Senhor? Jesus, entenda comigo, deixou sua glória como Deus, desceu à terra, para estar no meio nosso, não para fazer a sua vontade. Ele veio apenas para manifestar a vontade do Pai. Então, quando o Senhor orava, ele ainda ensinou a gente a orar, vocês vão ver em Mateus 6, quando juntados para orar, se diz assim, ó, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino sobre nós, ou manifeste o teu reino sobre nós. Ele mesmo não clamava pelo reino dele. O Messias não clamava pelo reino dele. O Messias, a única coisa que ele clamava, venha o teu reino. Pai, venha o teu reino, que eu manifestarei ele. Quem está entendendo? Porque o Messias sabia, como diz lá em Salmo 89 e 14, que a base do trono de Deus, do reino de Deus, ele estabelece em justiça e fidelidade. E amor, justiça e direito, e o amor e a fidelidade e a bondade vão na frente. Precedem isso. Então o Senhor ele já sabia. Também ele já sabia que lá em Salmo 2, depois você lê na tua casa, Salmo de número 2,
O Senhor já revelava ao salmista que escreveu o Salmo, já revelava que o reino do Messias seria um reino, que os reis da terra teriam que se curvar a ele. Então ele não precisava de mais nada, e ele sabia disso, estava revelado no Salmo. Mas em hipótese alguma ele veio estabelecer um reino pessoal. Em hipótese alguma Jesus veio fazer uma religião especial. Vem cá, agora todo mundo vai ser da religião jesuína. Não, ele não fez isso. Quem fez isso foi a própria religião, irmão. Quem que você é? Eu sou fulano de tal, eu sou ciclano de tal. Cara, quem fez isso com a gente foi a religião. Nós não somos da denominação, nós somos de Cristo. Ele não veio, ele veio só para trazer uma nova realidade, ele veio trazer a restauração do homem para com Deus. Só que o processo de restauração, ele não vem do nosso jeito, irmão. O processo de restauração não vem da nossa forma. O que Jesus veio? Ele não veio manifestar uma nova religião. Ele veio para mudar a mente e transformar numa nova religião. Nada. Ele veio trazer o reino de Deus, mas ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que todos nós pudéssemos ter a comunhão com o Pai novamente. Aquilo que foi tirado de nós lá no jardim, aquilo que nós perdemos, o local, ou o lugar de adoração. Deixa eu falar com você, o que o homem perdeu em Deus foi o lugar de adoração dele, o lugar dele em Deus. O homem perdeu, quando Adão peca, ele perdeu ele em Deus. Era isso que Jesus estava querendo trazer de volta. Mas só que a religião não entendeu, e ela não vai entender, porque a religião ela tem que ter explicações. Ela não consegue entender pelo Espírito. Embora a palavra do Senhor não tenha duas interpretações, é uma só, irmão. Você pode aplicar a Bíblia na sua vida de diversas formas, mas a interpretação da palavra só existe uma. Não existe outras interpretações. Embora a palavra é clara de como viria o Messias, a palavra nunca proclamou que o Messias viria para governar nessa vida ou guerrear nessa vida. A palavra veio que ele ia trazer paz aos cativos, libertar os cativos e os oprimidos. Então o Senhor Jesus ele vem com um reino simples, que não tem aparência, dizendo para todo mundo, para com esse negócio de religião. Talvez, sabe o que os judeus estavam falando assim? Qual é a placa que vai dizer que o reino de Deus está ali? Ou seja, qual religião que vai dizer que o reino de Deus está ali? Aí o Senhor Jesus fala assim, cara, para de falar com isso. Não acredite quando disserem para você, o meu reino está aqui, o reino de Deus está ali, o reino está lá, a salvação está ali, a salvação... Não acredite, porque o meu reino já está dentro de vós. Então, tudo que Deus precisa para você fazer para Ele, já está dentro de você. Já está dentro de nós. E o que nós tínhamos perdido lá no jardim, o Senhor veio para nos trazer de volta. Se nós entendemos isso, nós vamos ficar assim, mas qual é a aparência do reino de Deus? Eu vou dizer, a aparência do reino de Deus é nenhuma. É aquilo que você achar que não é, aí é. Quando nós estamos na nossa religiosidade, nós vamos olhar a aparência. Você vai olhar a aparência de tudo. Acho que Deus está aqui. Por que Deus está aqui? É porque esse lugar está tão arrumado. Porque tem lugar que está tão arrumado que o Espírito Santo não pode nem entrar. Porque se o Espírito Santo entrar, ele desarruma o lugar. Tem lugar que está tão arrumado que a adoração do lugar tem que ser tantos minutos, que a palavra tem que ter tantos minutos, que o jeito de sentar tem que ser assim, que o jeito tem que ser assado, que a roupa que se veste tem que ser assim, tem que ser assado, que o Espírito Santo fica lá na outra esquina falando assim, meu Deus, eu quero entrar lá, eu posso entrar. Aí ele pede para alguém, posso entrar aí? Aí alguém fala assim, não entra não, você vai atrapalhar nosso culto, está tão bom assim. Está tão bom do nosso jeito, da nossa vontade. Então eu quero confrontar você e dizer assim, olha, o reino de Deus não vem de acordo com a tua vontade. Primeiro, o reino de Deus é segundo a vontade dele. Amém, querido? E já está aí dentro de você. Mas sabe por que às vezes o reino não está manifestando? Porque você não quer deixar ele manifestar, porque você quer ainda a sua vontade. Lembra aquela parábola daquela mulher que perdeu algo dentro da sua casa, uma dracma? E ela não achava.
Mas como que ela perde algo dentro da sua casa? Você não perde nada dentro de casa, querido. A mesma coisa é o reino de Deus. Você não perdeu o reino de Deus. Talvez você fale assim, nossa, eu não tá mais, não sei o que está acontecendo comigo, eu não tenho forças mais, eu não tenho mais e tal. Fala assim, você não perde o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você. A única coisa que você precisa, querido, é fazer o que aquela mulher fez. Você representa a casa do Senhor, o templo. Nós representamos a casa do Espírito. Então você precisa, tem horas, dar uma varrida nessa casa, dar uma organizada nessa casa. E se você organizar ela, varrer ela, você vai encontrar o que está perdido. Que na verdade não está perdido, está escondido. Talvez você escondeu debaixo de religiosidade. Talvez você escondeu dentro dos ritos religiosos que você sempre foi acostumado a fazer, ou de uma tradição religiosa. E por você cumprir tradições, você escondeu isso e não conseguiu viver ele mais. E eu quero profetizar para a tua vida agora, e Yeshua está aqui, querido. E o reino dos céus está aqui também, dentro de você. Não tem nada que vai ficar escondido dentro de você. Porque hoje ele tem te convidado, igual ele convidou aqueles pescadores que eu li no Lucas 5, dizendo assim, olha, lançai a rede em águas mais profundas. Sabe o que eu observo aqui? Que aqueles pescadores estavam pescando a noite inteira, mas estavam pescando no local da sua vontade. E o primeiro confronto de Cristo, quando Cristo fala para eles, ó, lança lá em água, ó, Senhor, nós já pescamos a noite inteira. Aí o Senhor é muito educado, querido. Ele não fala para nós, vocês pescou da sua maneira, do seu jeito. Ouça o que eu estou falando. Não, ele não fala, ele é muito educado. Mas ele fala, filhos, lança a rede em águas mais profundas. Sabe o que é impressionante isso, querido? Que no lugar que eles sempre tentaram, do jeito deles, da forma deles, eles não pescaram nada. Mas quando eles foram, porque eles ouviram o Senhor, no mesmo local, só jogaram em águas mais profundas, mas no mesmo mar, sabe, com a mesma rede, sabe, com o mesmo barco, com as mesmas pessoas. A diferença é que eles tinham uma palavra. E quando você tem uma palavra, querido, pode lançar a rede. O problema aqui, eles estavam fazendo sem uma palavra. Sabe qual é o problema de nós estarmos fazendo aquilo que nós achamos e pensamos que é certo e não dá certo? É porque nós estamos fazendo sem uma palavra. E é tão interessante essa passagem que nós lemos aqui, de Lucas 5, que quando eles começaram a fazer de acordo com a palavra do mestre, o que eles pegaram era de tão grande tamanho que o barco deles não cabia. E se o barco não cabia, teve que chamar outros barcos para ajudar. Queridos, quando nós temos uma palavra e fazemos aquilo que o Senhor dá a palavra, não fica só para nós. Pescadores do reino de Deus não pescam só para a sua denominação. Pescadores do reino de Deus sabem que estão pescando e sabem qual é a isca, mas eles não importam se é só para a sua denominação. Não importa para onde vai o peixe, querido, importa que o peixe ele seja salvo. Quem está entendendo aí? É impressionante que o barquinho, vamos fazer uma conjectura aqui, acreditar que aquele barquinho representa uma denominação, uma igreja, um ministério que seja. Lotou o barquinho dele. Não cabia. Vem aqui, corre aqui, ajuda aqui. Lotou o barquinho do fulano, lotou o barquinho do ciclano. Sabe o que eu vejo? Que quando você tem uma palavra, até os outros que estão próximos, eles desfrutam do que você está trazendo e do que você está carregando. Eu libero para você, nós temos uma palavra, querido. E o que o Senhor irá fazer nesse mesmo barco, nesse mesmo mar, que estamos pescando. Não é só para o nosso barco, querido, vai ser para todos os barcos que quiserem Cristo. Mas o maior cuidado não é quando você pesca, dá uma atenção, assim, não é quando você
não está pegando nada. O maior cuidado não é quando está vazio. Porque enquanto o barco deles estavam vazio, eles estavam tranquilos. Eles pescaram a noite inteira, até cansaram de pescar e voltaram para a praia. E não aconteceu nada com eles. Eles pescaram a noite inteira e não aconteceu nada com eles. Prestem bem atenção nesta palavra que eu estou liberando aqui. Vocês vão precisar dela para os próximos meses e próximos anos. Enquanto o barco estava vazio, o barco não afundava. Depois que o barco encheu, ele começou a afundar. Então é muito mais fácil você se afundar no sucesso do que na falta do sucesso. É muito mais fácil você afundar quando o glamour, por isso que Cristo, estou ligando, por que Cristo, quando estava todo mundo colado no pé dele, ele corria para o lugar com o Senhor, lá no deserto ou no monte, onde que seja, e continuava ao Pai, ele queria só o Pai. Porque o que te derruba, querido, não é o fracasso. O que te derruba é o sucesso. Se você entrar sem estar preparado. O que te derruba não é ficar a noite inteira pescando e não pescar nada. O que te derruba é quando você pesca muito e o seu barco não comporta. A estrutura, a casa não comporta. Vamos falar um pouco de estrutura. Quando pesca muito e não tem os 5 ministérios fundamentados dentro da casa, não vai adiantar nada, irmão. Pesca muito, mas não tem pastor para cuidar. Pesca muito, mas não tem apóstolo para fundamentar. Pesca muito, mas não tem profeta para denunciar. Pesca muito, mas não tem mestre para estruturar o ensino. Não adianta. Amém, querido? É muito mais fácil nós afundarmos com o barco cheio do que com o barco vazio. Agora, entenda uma coisa. Na conferência acho que foi sábado, que o pastor Luiz Hermínio pregava e aquilo ficou no meu coração sobre ouvir Deus. Você não tem que ouvir Deus, você tem que continuar ouvindo Deus. Muitas pessoas ouvem Deus uma vez só. Eu tenho uma palavra e sai desesperado na palavra. Mas não continua ouvindo no meio do processo. No meio do processo tem mudanças a serem acontecidas. E essas mudanças elas precisam ser alinhadas, porque é Deus falando. Amém? E ele deu o exemplo de Abraão e aquilo ficou no meu coração, irmão. Acabou comigo. Porque o Senhor falou para Abraão: Abraão, pega Isaac, teu único filho, e vai lá. E é tão interessante dizer que Isaac era o único filho. Abraão já não tinha mais um filho, irmão? Não tinha mais um filho? Tinha um filho com a escrava, não tinha? Mas o Senhor falou o único filho da esposa, da noiva, da igreja, não da religião. Não quero entrar nisso, mas Abraão só teve esse filho com a escrava porque ele entrou no Egito. Se ele não tivesse passado no Egito, ele não tinha levado essa escrava com ele. Então, toda vez que a igreja tem que entrar no Egito, querido, para sair de lá, ela arrasta algumas coisinhas do Egito. Mas cuidado, querido. Tem muita coisa do Egito que nós vamos ter que tomar cuidado, algumas coisas que nós carregamos do Egito. Uma delas foi essa escrava. Essa escrava, ela deturpou os planos de Abraão. Na verdade, Sara acabou sendo influenciada. Porque se Deus tinha uma palavra para Abraão, lembra da palavra? Abraão, de ti farei uma grande nação, será pai de uma grande nação. Ele não tinha que dar jeito para Deus. Aí sua esposa fala: pega minha serva aqui, minha escrava, porque não tem jeito. Mas para o Senhor, o filho que o Senhor queria de Abraão era o seu único, ou o seu filho da promessa, o filho que ia cumprir o propósito. E eu consigo ver aqui que Abraão, no meio do caminho, ele parou de ouvir Deus, e por isso que ele fez essa besteira. E essa besteira de Abraão está até hoje aí, dando barulho na terra toda, até hoje, lá os filhos de Ismael e os filhos de Isaac.
A Ismael foi o pai de todos os árabes aí, né? E Isaac, o pai de todos os irmãos hebreus e judeus. E até hoje, eles vivem numa guerra constante, sem fim. Desde quando eu nasci, tem essa guerra. Tem gente tentando apaziguar e gerar paz. Não vai ter paz entre eles, porque a palavra do Senhor fala que entre eles é assim, vai ser assim. Por causa de uma besteira, querido. Uma besteira. Ou talvez por parar de ouvir Deus. Mas quando Isaac nasce, renasce a esperança em Abraão e renasce aquilo assim, eu tenho que continuar ouvindo o Senhor. E quando o Senhor fala para Abraão, Abraão, leva Isaac e sacrifica Isaac. Mata Isaac. Talvez qualquer um de nós aqui fazer, eu não vou levar nada, eu tenho uma palavra, esse aqui é o meu filho que vai ser de grande geração aí, ele é a promessa do Senhor, que eu serei pai de grande nação, não vou levar nada, esse é meu filho. Aí eu vejo Abraão subindo aquele monte e vejo Isaac junto, o pai e o filho, e em hipótese alguma o filho questionou o pai. Somente naquele momento que o filho chega para o pai, pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Quando Abraão fala para ele assim, meu filho, o cordeiro Deus proverá, Isaac, ele já podia estar, se fosse um filho que não se submetesse à paternidade de Abraão, já ia vazar, estou vazando, sai fora, não tem ovelha, não tem ninguém aqui, só eu e meu pai, lá no monte, onde que vai ter ovelha lá em cima? Estou fora. Mas era um filho submisso à paternidade. Isaac estava disposto a morrer com o seu pai, porque ele sabia que o que o seu pai fizesse estava sob a direção do Senhor. Nós sempre falamos sobre Abraão, que Abraão era um homem de muita fé, e pela fé, ele está na galeria dos heróis da fé, que pela fé Abraão levou Isaac para ser sacrificado, porque ele cria que até depois de morto o Senhor podia ressuscitar Isaac. Amém? Essa era. Mas eu acho que quem tinha mais fé ali era Isaac, irmão. Que Isaac acho que cresceu, eu vou, se meu pai me matar, depois de morto o Senhor me ressuscita. Não estou ficando doido não, irmão. Porque Isaac tinha escolha. Ele podia ter a escolha de vazar, sair fora. Ele não era um menino bobo. Mas sabe o que ele tinha? Ele tinha um pacto com a sua paternidade. Ele tinha uma aliança com seu pai. Ele sabia que alianças não são quebradas. E ele foi. Só que chegou lá no monte, chegou lá no holocausto, chegou lá no altar. Abraão continuou ouvindo ao Senhor, porque se Abraão não escuta o Senhor, ele mata Isaac, irmão. Então nós temos que parar com essa questão de só, eu ouvi Deus e estou fazendo. Você continuou ouvindo Deus ou você só ouviu uma vez? Até onde você tem ouvido? Ajustar, então vamos ajustar. O reino de Deus, querido, ele não vem com aparência visível, ele já está dentro de você. Se ele já está dentro de você, você pode falar com ele, você pode ouvir ele, você pode entender ele. Não estou conseguindo. Vamos varrer essa casa. Vamos varrer essa casa. Vamos organizar as coisas que estão bagunçadas, aí você vai achar. A hora que você organizar as coisas, organiza aqui. Rebeldia, vão jogar para fora. Organiza aqui prostituição, vão jogar para fora. Comprei e não paguei, vão jogar para fora. Começa a jogar para fora essas coisas. A hora que você começa a limpar ali, jogar para fora essas coisas. E só vem a cura quando nós colocamos para fora, querido. Aí você vai achar o reino, você vai, nossa, estava aqui, que maravilha. A hora que você pegar nele, você é muito precioso. É muito precioso. O reino de Deus, ele não tem preço, querido. É melhor que o Mastercard sem limite. É melhor. Não tem preço, sabe por quê? O preço já foi pago por Jesus. Então ninguém de nós aqui temos preço, nós temos um valor imensurável por Cristo. Quem tem preço se vende pelo preço, quem tem valor não se vende, valor não se vende. Já viu aquele algo assim, quanto você quer nisso? Não, eu não vou vender porque eu não vendo, eu não dou, porque aquilo tem muito valor para aquela pessoa. E você tem muito valor para o Senhor, porque o teu preço foi alto.
Então, querido, não é por isso que eu não entendo, cara, quando esses pregadores vêm aí, ou vai pregar por R$100, por R$200, por R$300, por R$1.000, eu fico olhando aqui e falo, cara, você cobra só isso? Você cobra só isso? R$200, R$1.000, R$10.000, só isso que você cobra? Aí ele fica olhando assim, cara, eu não cobro. Por que você não cobra? Porque a igreja não podia pagar o meu preço. Porque o que o meu Deus pagou para mim foi mais do que o mundo inteiro. Então tem um valor imensurável, cara. Ninguém poderia pagar, então eu vou mesmo de graça. De graça recebi, de graça eu dou. Querido, nós temos que mudar essa mentalidade, acabar com isso. Nós não precisamos de animador de plateia. Nós não queremos usar o dom de ninguém para animar as pessoas. Isso é prostituição. Se ele tem um dom, se ele está alinhado ao governo do céu, se ele está alinhado ao governo do Espírito, ele não precisa de dinheiro, querido, porque se a obra que ele está fazendo é de Deus, Deus supre. Agora, se a obra é dele, ele vai ter que correr atrás de dinheiro mesmo. Agora, quando ele está fazendo a obra de Deus de verdade, ele não precisa, o dinheiro corre atrás dele, amém? Quem está entendendo? E isso nós não entendemos, nós prostituímos os púlpitos, e colocamos pessoas para pregar nos púlpitos, pessoas que nem entendem o que estão pregando. Pior, nem vivem o que estão pregando. Pior, vive uma vida de pecado escondido, mas ele não pode trazer à tona, porque ele é o pregador fulano de tal, ou ele é o pastor fulano de tal, ou ele é o cantor fulano de tal. Se ele abrir o coração dele para alguém, que ele tem pecados escondidos, acabou a carreira dele. Deixa eu falar para você, querido, não importa o teu sucesso na terra, se você não tiver sucesso no céu. Nenhuma popularidade na terra nos garantirá ser popular no céu. Tudo que nós fazemos aqui fica por aqui. Nós podemos ter uma vida inteira de manifestações humanas e depois ainda não atingirmos o céu, querido. Podemos ter uma vida de glamour humano e lá no céu nem ser reconhecido por isso. Ou seja, quando o Pai chegar assim, vamos medir as suas obras, taca no fogo, taca no fogo, taca no fogo as suas obras. A obra queima em 1 minuto, 30 segundos, porque era palha. Aí você fala assim, nossa, mas era grande, todo mundo via. O Senhor nos chama, querido, para andar num lugar simples, andar no mesmo nível. A igreja precisa subir para o mesmo nível do Pai, mas junto. O reino de Deus, ele não é separado, querido. Ali os irmãozinhos que estavam pescando, eles começaram a pescar junto. E eles subiram para o mesmo nível que Cristo pediu para eles jogarem a rede, junto. E junto eles trouxeram outros barcos. Quem está entendendo, querido? Junto eles trouxeram os outros barcos. E sabe o que é mais impressionante? É que nós precisamos de Jesus, querido. Quanto mais você tem sucesso, mais você precisa de Cristo. Quanto mais nós crescemos, mais nós precisamos de Cristo. Quanto mais você avança no reino, mais você precisa de Cristo. Quanto mais a igreja avança, mais ela se submete. Quanto mais ela se submete, mais ela avança. Quanto mais ela se submete, mais ela avança. Quanto mais intimidade a igreja tem, mais autoridade ela gera. E quanto mais autoridade ela tem, mais santidade ela tem. A igreja precisa entender assim, eu preciso navegar nisso. Intimidade com Deus, a intimidade com meu Pai me dá autoridade, a autoridade que eu tenho com meu Pai me dá santidade. Então são passos que a igreja precisa andar: intimidade, autoridade e santidade. E quanto mais eu cresço no Senhor, mais eu preciso dele. É autodependência, é dependência total. No reino de Deus não tem lugar, querido, para autossuficientes. Autossuficientes não se estabelecem no reino de Deus. Eu sou autossuficiente, não existe isso. A minha igreja é autossuficiente, não existe. Nós somos autodependentes. Se você quer fazer da sua forma, do seu jeito, do seu modelo, da sua vontade, não tem como você caminhar no reino de Deus assim. Porque o reino de Deus, ele tem dependência de Deus. Eu trabalho para o Senhor, você trabalha para o Senhor, deixa eu ver o quanto que você depende dele. Sabe o que é depender dele? É você ouvir ele. Até quando ele falar assim para você assim, para. E você parar. Sabe qual é o problema?
Que muita da gente fala assim, Senhor, mas como que eu vou parar? Olha aí as minhas agendas, está lotado, olha, tem uma igrejona para mim, deixa eu parar depois dessa igrejona então. Olha, tem um congresso para mim, deixa eu parar. Depender de Deus é viver por Deus. Por que muitos não conseguem caminhar no reino, querido? Por que muitos tentaram andar conosco e não conseguiram caminhar? Porque o Senhor, Ele não promete, querido, vida fácil. Ele promete vida eterna. O Senhor não promete vida fácil. Ele nos dá a vida eterna. E eu já estou na vida eterna, irmão. Eu já estou vivendo eternamente. O que eu faço aqui me garante na minha vida eterna. Com o Senhor ou com o capiroto. O que eu faço aqui já me define a minha vida eterna. Então o Senhor não promete para você facilidade. O Senhor promete, na verdade Ele não promete, Ele dá, querido, a vida eterna. Então não é o meu dom que me justifica como um bom filho de Deus. Não é o meu dom que me justifica como filho de Deus, querido, porque dom é irrevogável. O que me justifica como filho de Deus é o meu fruto. Porque o Senhor pode me dar o dom e Ele nunca mais tira. Um dom dado nunca mais é revogável. Por isso que você vê homens desviados, homens tortos, fazendo milagres, revelando, pregando, profetizando, porque o dom dado nunca mais é tirado. A palavra do Senhor fala assim, dom é irrevogável. Irrevogável é uma coisa que não é tirada. Igreja, se atente a isso. Eu posso pregar, eu posso profetizar, eu posso ter revelação, eu posso ser daquele que revela até o número do seu RG, mas não ter caráter para fazer isso. Porque um dia o Senhor me deu, mas eu não mantive. A palavra do Senhor nos ensina assim, olha, manifestar o quê? Os frutos do Espírito, Gálatas 5. Vai lá, o quê? Manifestar os frutos. Por que tem que ser o fruto, querido? Porque quando eu estou aqui com o microfone na mão, você está vendo o meu dom aqui. Todo mundo está vendo o meu dom. Mas quando eu estou sem o microfone na mão, as pessoas vão me conhecer pelos frutos. Quais são os frutos que eu dou? Então eu posso estar profetizando, falando até o número do seu RG aí, ó, seu RG tal, eu não sei para que serve isso. O que isso transforma a terra? Porque tem tanta coisa que não transforma a terra na igreja. A igreja virou um show, um circo, e não transforma. Sabe por que nós precisamos transformar a terra? Sabe o que o Senhor quer? Que a igreja entre num ambiente e guerreie nas regiões celestiais e profetize sobre aquele ambiente, destrua os principados, destrua as potestades que atuam, gerando criminalidade, gerando revolta, gerando desemprego, gerando tudo isso. Porque nós entendemos uma coisa, entenda comigo. A pobreza gera revolta e a revolta gera violência. E tudo isso é manifestado por potestades malignas. E se a igreja entender isso, que ela tem que profetizar e destruir isso, o bairro que a violência era alta, não vai ser mais, porque a igreja está presente. Eu não estou vendo isso no Brasil. Eu estou vendo a gente levantar placas, cidades do avivamento, igreja do avivamento, país do avivamento, e eu não estou vendo no Brasil criminalidade diminuindo, eu não estou vendo no Brasil, ou na nossa cidade, prostituição diminuindo. Estou vendo sim, porque nós fizemos um ato profético lá na rua, na Nelson Dávila. Nós fizemos um ato profético, derramamos óleo lá, as mulheres ficaram olhando para a gente, derramando óleo lá, e repreendendo. Fomos lá sexta-feira retrasada, não tinha ninguém lá. Na onde a gente fez, nos locais que nós fizemos ato profético, elas não estavam. Sabe, querido, onde a glória de Deus está, o mal não pode estar, querido. A igreja tem que ir para a rua. Aí elas entraram nos bequinhos, nós olhamos, agora nós vamos nos bequinhos, no próximo nós vamos derramar óleo nos bequinhos. Nós vamos empurrando, querido, e quem vem para o reino, quem não quer, nós vamos empurrando as trevas para longe da nossa cidade, querido. Nós derramamos óleo no bairro aí. Tem um pouco que fala que chamou a gente de macumbeiro para derramando óleo no bairro. Não, nós estávamos abençoando o bairro. Entramos em todo lugar, derramamos óleo e falamos assim, ó, em nome de Jesus, Satanás, hoje nós guerreamos, agora nós entramos nas potestades e declaramos que você não tem poder mais aqui, porque o reino de Deus é chegado sobre este lugar. E sabe o que nós declaramos, querido? Que vidas serão transformadas. Agora nós não podemos entender assim e acharmos que nós somos alguma coisa, porque enquanto a pesca não estava pescando nada, eles não afundavam.
Mas depois que eles começaram a pescar muita coisa, eles começaram a afundar. Então eu quero falar para você sobre a pesca no reino de Deus. A pesca no reino de Deus. O que Jesus queria mostrar para eles é assim, cara, comigo vocês vão pescar muito mais. Comigo vocês vão pescar muito mais do que só esses peixes aí. Na verdade, comigo, o que eu aponto para vocês pescar, vocês nem conseguem pescar. Ou seja, a estrutura que vocês têm nem suporta. No reino ele ensina a compartilhar. Cristo já está ensinando. Você está pensando que você vai pescar só para você? Você está pensando que é só para você? Não. Vou te ensinar aqui, seus pescadores. Sabe por que vocês pescaram a noite inteira? Porque vocês estavam só no individual. Agora eu vou ensinar vocês a ser coletivo. Vou ensinar vocês a ser coletivo. Põe a rede aí. Ih, Senhor, não dá para puxar. Ah, não dá para puxar? Chama todos os outros que não pescaram a noite inteira também, querido. Compartilha o que você tem. Aí Simão fala para ele, Senhor, não chega perto de mim não, eu sou um homem pecador. Quando que o Senhor quer se afastar de um pecador, querido? Me mostra na Bíblia quando que o Senhor quer se afastar de um pecador. Ele quer tirar o pecado do pecador. Ele quer afastar o pecado, quer mandar o pecado embora. Mas ele não quer tirar o pecador, porque ele quer salvar o pecador. Querido, o plano de salvação é esse. Deus ele vem para salvar. Jesus veio para quê? Para nos salvar. Então o reino de Deus ele começa na salvação. Sou salvo, entrei no reino, aí eu começo a viver essas coisas doidas do reino. Não posso parar na salvação. Não posso parar só na salvação. Existe um caminho a ser trilhado. Existe o santo do santo a ser entrado. Mas não, para mim a salvação está bom. Querido, tem muita coisa além da salvação. Salvação é o primeiro passo, aceitei Jesus. Eu levantei minhas mãos e declarei que o Senhor Jesus é o meu Senhor. Eu me batizei, declarei que eu professo, que eu confesso que Jesus é o meu Senhor e que a Bíblia é o meu livro de conduta. Mas depois disso tem um monte de coisa a ser feito. Transformação do meu caráter, minha morte, minha renúncia. Eu vou para a cruz para morrer, morro, até virar cinza. A hora que queimar tudo, não tiver, só cinza, tiver cinza. Aí eu deixo que Cristo ressuscite e não eu, aí Ele ressuscita em mim. E aí as minhas atitudes são outras, o meu caráter é outro, o meu fruto é outro. Porque os frutos que o Pai vai olhar para mim, vai ver, é o fruto de Cristo. Se eu entender isso, eu não vou ficar pedindo, eu quero pescar, eu não pesco. Eles estavam lá clamando como vítimas, Senhor, a noite inteira eu pesquei. Pedro, ouça a minha voz e você vai pescar. Ouça a minha voz e você vai pescar. Amém? E eu anotei algumas coisas para essa casa, querido, que foi liberada para nós. Eu anotei, nessa conferência eu anotei algumas coisas e eu quero liberar sobre vocês o que o Senhor nos deu. Santificação. Nós estamos entrando num lugar, ou numa terra, ou num lugar que nós não entramos antes, que nós nunca entramos, na verdade. Então, quando o povo foi herdar a terra, o Senhor falava assim, põe os sacerdotes na frente. Põe o povo para santificar e põe os sacerdotes. E o povo, a arca da aliança, que é a presença de Deus, vai na frente. Então é santificação. Santifique. E deixe Deus ir na frente. Eu quero fazer do meu jeito. Não vai dar certo. Deixa Deus ir na frente. O que você está vivendo hoje não é o que você aprendeu antes. Não é igual. Eu já fiz. Não é igual, é novo. E se é novo, você vai ter que ouvir do Senhor como fazer. E sabe qual que é a forma que nós vamos fazer? O Senhor tem derramado sobre nós uma visão espiritual, querido. Sabe qual que é o meu clamor toda vez que o Senhor derrama sobre a igreja uma visão celestial? Porque à medida que o Senhor derrama a visão sobre a igreja entende que não é do jeito dela.
Querido, não é do seu jeito. Você sonhou com uma igreja? Quem já levantou a mão e já sonhou com uma igreja, com um modelo de igreja? Levanta a mão aí. Quem já sonhou? Senhor, eu sonho com uma igreja assim. Não, seja sincero. Seja sincero, irmão. Vocês estão mentindo. Quem já sonhou? Eu sonho com uma igreja que é assim, que a hora de começar ela começa assim, que ela tem um banheiro assim, que ela tem um berçário. Levanta a mão aí. Que ela tem um banco assim, que ela tem um ar-condicionado assim, né? Que ela tem uma liturgia assim, que os instrumentos tal, e que tudo seja assim, e que tal assim, e que tenha 5.000 membros. Quem já sonhou com isso aí? Vou te confrontar aqui, querido. Na visão celestial você vai entender que não vem do seu jeito, nem do meu jeito, nem do nosso jeito. Mas vai ser do jeito que Deus quer, amém? Se fosse do meu jeito, eu estava lá, cantando 3 hinos do cantor lá, do Inário lá. Se fosse do meu jeito. 15 minutos para os 3, 5 para cada um. Se for do meu jeito. 5 minutos para a oferta. 5 minutos para uma saudação. Mais 10 minutos para uma palavra. E mais 25 minutos para a pregação, se fosse do meu jeito. Aí nós vamos embora para casa. Esse é o meu jeito. Então, o que o Senhor gosta de fazer é nos confrontar no nosso jeito. E vestir uma roupa bonita. Esse é o meu jeito. Vestir uma roupa bonitona, elegante, assim, dá garbo. Que toda vez que ia ter que comprar era 1.000, 1.200 para poder fazer o kit. Aí pagava em 10 vezes. Amém? E não podia repetir, porque você tinha que ter pelo menos 4. Porque não podia repetir, era 4 domingos, você tinha que ter 4. Então não podia repetir. Amém? Querido, não sonha do seu jeito, vai vir do jeito de Deus. Ele vem para nos confrontar. Sabe por quê? Ele não quer repetição do mesmo. Não estou falando que isso que eu falei para vocês é errado. Não é isso. O Senhor não quer repetição. Se for para ter repetição, não precisa ter a variedade de dons. O Senhor não quer colocar uma igreja igualzinha a outra, um barquinho igualzinho ao outro, pintado da mesma cor, do mesmo jeito. Não é isso, não entenda isso. Cada um vai fluir no chamado de Deus, do jeito de Deus, da forma que Deus quer, do modelo dele. Sabe por quê? Porque o modelo da igreja é Cristo, querido. Se tiver Cristo na casa, a palavra na casa, o resto ele vai fazer. E ele vem para confrontar. Amém? Mas só que tem uma coisa, querido, para ter tudo isso, nós vamos precisar entender. Se o meu celular me ajudar aqui, do que eu anotei. Nós vamos precisar entender que nós vamos precisar santificar hoje para que o Senhor faça maravilhas amanhã. Então, como que eu santifico? Construindo um lugar de adoração. Fala assim para o teu irmão, este lugar tem que ser um lugar de adoração. Então, quando eu subir para adorar e quando eu estiver para adorando, eu não posso deixar peso neste lugar. Se eu estou sentindo peso é porque eu não tenho meu altar em casa. Nós não temos que ter peso, querido, eu tenho que liberar isso, sabe por quê? Nós estamos aqui como profetas do Senhor para quebrar todo o peso da potestade que está sobre esse lugar. Já me falaram assim, nossa, quando eu vou em outro lugar, parece que flui, quando eu estou ministrando aqui não flui, sabe por que não flui? Porque o nível de justiça lá está baixo. E no lugar que o nível de justiça está baixo, não tem peso. No lugar que o nível de justiça está alto, o peso é muito maior, e você vai precisar se forjar mais. É por isso que o Senhor fala assim, ó, santificação. Quando você entra num lugar que o nível de justiça está baixo, você dá 3 notas, as pessoas já estão chorando. Por quê? Porque está baixo. Qualquer coisa vale. Qualquer coisa que você entrega vale. Onde que o nível de justiça está alto, já é seleto. Lembra de Abel e de Caim? Qual foi a oferta? Qual foi o altar que o Senhor se agradou? Ué, mas eles estavam oferecendo ao Senhor. Qual foi o altar que o Senhor se agradou? Sabe por quê? O nível de justiça declara. E o nível de justiça mostra qual é o nível de adoração que você tem que ter, querido. Se você está num nível de justiça ruim, qualquer adoração serve, qualquer meleca serve. Qualquer adoração de qualquer jeito, sem preparo, serve.
Foi assim com Ananias e Safira por anos, até que chegou uma pessoa naquele local. O que aconteceu? Chegou Barnabé, subiu naquele púlpito, ofertou naquela casa, elevou o nível de justiça daquela casa. Quando chega lá, Ananias e Safira falam assim: Pedro, nós vendemos o terreno, está aí todo o dinheiro, e estamos aí. Vendeu mesmo? Vendeu. Mentirosos, morreram. Sabe por quê? Talvez outros irmãos fizeram o que Ananias e Safira fizeram, mas não morreram. Sabe por que não morreram? Porque o nível de justiça do local estava baixo. Mas quando chegou um homem, Barnabé, filho da consolação, chegou sobre aquele púlpito, pregou naquele lugar, ministrou naquele lugar, ministrou sobre as vidas, acabou, o nível de justiça subiu. O nível de justiça subiu, querido, não tem mais coisas escondidas. Então assim, sabe o que eu estou falando para você? Vai precisar de um lugar de adoração. Você vai ter que construir um lugar de adoração. Aqui é um lugar de adoração, mas você vai ter que construir um lugar de adoração na sua casa também. Você vai ter que construir. Eu estou querendo uns irmãos para me ajudar a quebrar umas paredes lá em casa, para construir um lugar de adoração num lugar lá. Estou precisando. Você vai precisar, querido. É santificação que o Senhor pede. Sobe o nível. A rede, ele está falando assim, joga a rede em águas mais profundas. Mas no mesmo lugar, mas em águas mais profundas. É a mesma ferramenta. Adorar você já sabe. Interceder você já sabe. E o pastor Paulo falou assim, que Deus não nos dá o direito de interceder por nós mesmos. O pastor Paulo falou isso aí domingo, eu gravei. Deus não nos dá o direito de intercedermos por nós mesmos. Ou nós intercedemos pela cidade, pelo povo, pelo próximo, querido, ou não é intercessão. É choradeira, é choramingueira, querido. Se você quer ser intercessor, estabeleça. Nós vamos subir o nível, vamos colocar fogo. Fogo, fogo. É o que o Senhor está pedindo, fogo, na oração, na adoração. Eu não posso sentir peso, querido. Se eu estou sentindo peso, eu tenho que ir para cima. Eu tenho que ir para cima. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então é para cima, querido, é para cima. A igreja não pode ficar coada. Por isso que a igreja tem que ser profética, ela tem que sentir as estações e ir para cima. Vai para cima. Vai para cima. Entenda isso. Depois a gente fala nisso, sabe por quê, querido? Uma coisa muito forte que o pastor falou foi da oração. Que nós temos que fazer a oração um estilo de vida. Sabe por quê, querido? Quando você transforma o seu estilo de vida um estilo de oração, nunca mais é saída. Nunca mais ninguém tira da sua vida. Mas para isso você precisa, primeiro, criar um hábito, depois tornar uma disciplina e depois virar um estilo de vida. Você vê essas pessoas que têm... Eu fui no médico, o médico falou que eu preciso emagrecer 13 quilos. Né? E por isso que eu fui internado ontem. E aí ele falou que eu preciso emagrecer 13 quilos. Aí eu fiquei observando a vida dos atletas. O atleta consegue ficar um dia sem praticar o exercício dele? Por quê? Porque já se tornou um estilo de vida. E por que o crente consegue ficar meses sem orar? Sem ler a Bíblia então, fica anos. Querido, olha ali. Nós precisamos tornar isso um estilo de vida. O reino de Deus, ele não vem com aparência visível. Ele vem para transformar a tua vida em um estilo de vida. Muda você primeiro, não é os outros. A religião nos ensina a pregar a transformação dos outros. O reino nos ensina a nos transformarmos primeiro, para depois os outros serem transformados por nós. Nenhum transformador transforma uma geração se ele não for transformado. Pessoas que não são transformadas não transformam nada, mas lembramos outros. Então nós precisamos entender isso. Deixa eu deixar bem claro para você. Você vai ter que arrastar o seu barquinho para a praia, sabe o barquinho seu, de algumas coisas, e renunciar, como esses homens fizeram. Para você ter um estilo de vida. Aqueles homens, para ser pescadores de almas, eles tiveram que renunciar a ser pescadores de peixes. E talvez você, para ser uma pessoa cheia do Espírito, ou viver em santidade, você vai ter que renunciar a algumas coisas que você mais gosta. E vai começar, sabe por onde? Por onde você mais gosta. Vai ser por onde você mais gosta, você mais faz. Eu lembro que quando eu gostava de pular num barco para pescar, e ficar 3 dias no mar pescando, e foi lá. Só que o meu foi um processo mais difícil. Eu
gostava de estar na beira de um barco, na beira de uma represa pescando. Só que como é que se a gente vai trabalhar para o Senhor, eu vou ficar 3 dias no barco pescando? Sexta, sábado, domingo, feriadão, mas sexta, sábado, domingo. Eu falei, não, filho, acabou. Eu falei, não, senhor, eu gosto de dizer, você gosta? Deixa, eu vou pegar você. Querido, tem renúncias que vão ter que ser feitas. Não dá para me viver a mesma vida com as mesmas coisas, com as mesmas práticas. Entenda comigo, o reino de Deus, eu não consigo viver uma vida de intimidade com o Senhor com as mesmas práticas. Se a intimidade me leva a ter autoridade, a autoridade me leva a ter o quê? Santidade, a mesma prática do passado não vale mais. Quero apertar você agora, você vai ter que renunciar a essas práticas. Essas práticas são os barquinhos, sei lá quais são. Sei lá quais são. Se é o seu filme preferido, se é a sua novela preferida, né? Se é a sua televisão preferida. Se você quer ter uma vida com o Senhor, um estilo de vida, construa. E foi muito pontual o que o pastor Luiz falou e eu peguei. 21 dias de oração se torna um hábito, 60 dias se torna uma disciplina e 90 dias se torna um estilo de vida que você nunca mais para. Querido, eu compartilhei com alguns irmãos a palavra que ele declarou sobre nós, sobre a casa. E eu mandei para vocês. Mas entenda uma coisa, querido. Nós temos que ter uma mudança, amém? Quem quer ser pescador do reino de Deus, querido? E o que é ser pescador do reino de Deus? É não viver por aparência. É encostar seu barquinho na beira da praia e falar assim, tchau, tchau. Aqueles homens não sabiam fazer outra coisa. Aqueles homens, eles só sabiam pescar. Eles não eram preparados para outras coisas, eles só sabiam pescar. Mas quando eles ouviram a voz do mestre e continuaram ouvindo, primeiro eles ouviram, vai lá e joga a rede, jogaram, pegaram o peixe. E depois eles podiam falar assim, nossa, nós vamos ser pescadores agora fenomenais, porque a gente pega, e toda vez que a gente pega, todo mundo pega, nós somos os pescadores do milagre. Quem está entendendo aí? Nós somos os pescadores das campanhas. Nós somos os pescadores que agora nós vamos sair de barquinho em barquinho, entregando o que Deus deu para nós. É cura, é milagre, libertação. Querido, a cura, o milagre, a libertação, ela vai acontecer com a palavra de Deus sendo ministrada. Nós estamos vivendo tempos agora, querido, que as pessoas não precisam entrar na igreja para cair, não. Deus vai derrubar elas todinha por dentro primeiro. Com a palavra. Porque não adianta entrar aqui, ficar caindo aqui e não ser liberto e não conhecer a palavra. Sabe? As pessoas vão entrar, o demônio não vai entrar com as pessoas mais, ele vai ficar para fora. E elas vão entrar, vão ouvir a palavra, vão aceitar Jesus e nunca mais o demônio vai pegar elas. Nunca mais nós vamos fazer show com a vida delas. Que isso é show, irmão. Sai, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ele é o pai da mentira, você está perguntando o nome. O que você veio fazer? Vim matar, roubar e destruir. Ele, quem não sabe que ele veio matar, roubar e destruir, lê a Bíblia, que já está escrito, ele veio matar, roubar e destruir. Agora, se pregarmos a palavra de Deus é a água que limpa, assim diz a palavra em Efésios, é a água que limpa. E se ela limpa, já era, foi embora o pecado. E aí a pessoa conhece a verdade, e a verdade vos... Então eu não preciso de campanha de libertação, irmão, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Sabe por que nós fazemos campanha de libertação? Porque nós não pregamos a Bíblia para as pessoas. Nós não pregamos a palavra de Deus para as pessoas. E nós preferimos fazer campanha de libertação para poder ficar vivendo as mazelas das pessoas. Ficar vivendo as feridas das pessoas. Ficar lambendo as feridas e falando assim, nossa, olha o meu resultado. Eu sou o pastor profeta que expulsa demônio. Querido, não somos nós que expulsamos. Se nós estivermos achando que somos nós que expulsamos, nós estamos lá embaixo, porque é o nome do Senhor que é sobre todo nome que expulsa. Quando o Senhor mandou os discípulos foram lá e eles voltaram assim, nossa Senhor, você viu que maneiro, que massa, os demônios nos sujeitam, as pessoas são curadas. E Jesus falou assim, não são vocês, vocês não entenderam nada, senta aqui, vou explicar para vocês, quem faz isso não é vocês. E a igreja está noiada, irmão, uma igreja noiada, irmão, desse jeito, noiada.
e não tem libertação. E são as mesmas pessoas que entram nos mesmos cultos, nas mesmas horas, fazendo as mesmas coisas. E os pastores, em vez de ser pastores, estão se tornando cães. Cães é que lambem feridas e fica ali lambendo ferida. Amém? Chegou o tempo de nós vivermos uma nova vida. Eu não sei o que você vai ter que largar. Fica de pé, querido. Eu não sei o que você vai ter que renunciar. Eu não sei o que você vai ter que abandonar. Qual é o barco que você vai ter que abandonar? Mas olha, nós estamos subindo para ouvir o que o mestre falou. E sabe por que eles renunciaram a serem pescadores? Porque eles continuaram ouvindo o mestre. Se você continuar ouvindo a Deus, querido, você vai saber o que você tem que renunciar. Eu não sei o que eu tenho que renunciar. Levanta sua mão assim, eu declaro sobre a tua vida, que hoje o Senhor vai falar com você, querido. Ah, meu ouvido está tapado. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que os teus ouvidos espirituais sejam destapados agora. Você vai olhar para dentro de si, o Senhor vai falar com você, querido. O Senhor vai falar com você. E você vai saber, você vai entender, você vai colocar esse barquinho na beira da praia. E vai falar assim: mestre, eu só quero o Senhor. Mestre, eu só desejo o Senhor. Eu só desejo o Senhor. Você vai entender isso. Senhor, nós profetizamos sobre a vida dos teus filhos, que essa palavra ministrada aqui hoje, Pai, haja vida, Senhor. Que essa palavra que foi liberada sobre eles, Senhor Jesus. Senhor, ninguém está aqui atrás de fama, de sucesso. Senhor, nós estamos aqui apenas para ouvir a tua palavra. Estamos aqui apenas para continuar ouvindo, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ser proféticos, pontuais sobre esta região, sobre este bairro, sobre essa cidade, Senhor. Nós declaramos, Senhor, um nível, Senhor, de autoridade, Senhor, sobre a nossa vida. Uma autoridade que nos gerará santidade para transformar uma geração. Yeshua, nós declaramos o teu nome sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Pai, nós quebramos todo ouvido tapado, Senhor. Ah, Senhor. Ah, xarabacarabarabasori andaramanás. Nós destravamos, Senhor. Nós destampamos, ó Pai, todos os tampões espirituais sobre a vida, Senhor. Transforma, Senhor, que haja vida sobre as pessoas. Que haja vida, Senhor, sobre cada um. Senhor, que haja vida sobre cada membro deste corpo, Senhor Jesus. Aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que na história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. O avivamento só virá, querido, quando a igreja for ensinada. Fala assim pro teu irmão: o avivamento só vem quando tem ensino. Ajuntamento sem ensino é Babel, querido. Porque ajuntamento sem ensino não gera propósito. E o que não gera propósito é Babel, uma torre que vai para lugar nenhum, que junta todo mundo ali, mas não sabe para onde está, vai. Era isso que aconteceu com a torre de Babel. Vamos fazer a torre, vai para onde? Vamos fazer. Ninguém vai se espalhar na terra. Vamos tocar o céu.
Mas ninguém vai se espalhar, vai ficar todo mundo aqui. Para que todo mundo ficar junto se não sabe o que vai fazer? Deixa eu falar uma coisa para você. Todo ajuntamento que não sabe o que faz, Deus espalha. Todo ajuntamento sem propósito é Babel. Amém? Todo ajuntamento sem propósito. E quem não sabe para onde está indo, querido, não vai saber quando estiver chegando nunca. Então no reino de Deus eu sei para onde que eu vou. Eu sei para onde que eu vou. Amém? Eu sei. Para onde você vai? Eu só desejo o meu Senhor. É só. Por toda a minha vida eu só desejo o meu Senhor. Só isso. Eu só desejo.